Olá! Vamos falar nesse vídeo sobre preciso ter muito dinheiro para começar a importar? Para fazer importação requer muito dinheiro, muitos recursos. Será que somente grandes corporações conseguem fazer importação? Ou como é que eu devo começar, né? Essa é uma pergunta que eu sei que para na cabeça de muitos, que é, né, como começar a importar sem ter grandes fluxos de caixa, né? Porque a gente sempre ouve o quê? O que a gente sempre ouve é que a importação você vai pagar totalmente antecipado e que é ruim, porque com esse valor antecipado, isso quebra o fluxo de caixa, quebra toda a tua programação, não é mesmo? Tenho certeza que você já ouviu falar isso. Bom, em parte isso pode até ser verdade, mas te garanto que você não precisa ter um valor alto disponível no caixa para iniciar no mundo da importação. Isso aí é um mito, né? Primeiro ponto importante, você não precisa importar grandes quantidades. Tira isso da cabeça. Você pode iniciar importando pequenas quantidades, que pode ser aéreo, pode ser por courier ou até mesmo marítimo. Porém, a sua carga será consolidada com outras, né? Então, você não precisa importar um container repleto de produtos. Isso precisa estar muito claro para você. Quanto ao valor que você vai precisar para importar, bom, primeiro que não é um valor fixo, né? Cada mercadoria tem a sua própria NCM e com ela a sua alíquota de imposto, que irá te falar quanto você vai pagar de II, PIS, COFINS, se tem dumping, se precisa de alguma licença, entre outras questões que vai depender do tipo de produto que você está fazendo, está trazendo, né? Mas voltando a falar sobre o fluxo financeiro, você precisa entender que o mais comum é pagar o valor da mercadoria, que muitas vezes é feito em duas partes. Uma parte, quando você coloca o pedido, e quando o produto fica pronto, que na maioria das vezes estamos falando de 30 dias, mais ou menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, isso vai depender do tempo de produção do teu fornecedor. Depois é o embarque da mercadoria, e se a mesma for marítima da China, por exemplo, estamos falando de no mínimo 45 dias no mar. Então, somente quando a mesma chegar no porto de destino é que você vai pagar os impostos e despesas que ocorrem no momento da nacionalização da carga. Ou seja, em poucos dias antes você já vai ter a carga na sua fábrica. Então, a gente pode dizer praticamente que uma importação é 50% antecipada, que é o valor da mercadoria, e 50% é à vista, que é as despesas portuárias, aeroportuárias, frete, impostos, e não precisa ser grandes volumes. Você pode fazer importação de acordo com a sua capacidade. E além disso, se você não possui recursos disponíveis na conta corrente, há algumas opções como o Finimp, por exemplo, que é uma linha de crédito disponível para quem financia aquisições de produtos, serviços ou bens no comércio exterior. Elas funcionam exclusivamente para pagamento de fornecedores estrangeiros e elas possuem taxas bem mais atrativas em comparação com outras linhas de crédito no mercado. Então, vale a pena falar com o seu gerente, entender um pouco mais sobre essa linha, ver se ela se enquadra na sua empresa, se você necessita mesmo dessa verificação de uma linha de crédito ou de algum recurso fora, entender isso, mas é importante ver o fluxo de carga, de fluxo de caixa dessa importação. Porque muitas vezes, com o fluxo financeiro que eu expliquei, de valor da mercadoria, depois as despesas, você não vai precisar de grandes recursos no mesmo momento. Isso facilita a importação, facilita o seu fluxo de caixa, a sua comunicação aí com o financeiro da empresa, que não vai achar a importação um bicho de sete cabeças, como muitas vezes é o que é proposto aí no mercado, né? Então, você não precisa ter grandes recursos, dá para fazer importações pequenas, menores, entendendo o produto, entendendo o fluxo da importação, para depois, de repente, chegar lá em grandes quantidades. Então, não precisa começar grande, começar com grandes quantidades, nem ter um alto fluxo de caixa para fazer a importação dar certo na sua empresa.